TRE cumpre busca e apreensão na casa de Sérgio Moro e a justiça também determinou que Sérgio Moro apagasse todos os vídeos do seu canal do YouTube, inclusive os que contêm críticas a Lula do PT. A decisão acatou o argumento dos advogados do PT que informaram que diversos materiais impressos pela campanha de Moro violam a legislação eleitoral, porque o Moro tem publicado propaganda irregular diante da desconformidade entre o tamanho da fonte do nome do candidato a senador relativamente a dos suplentes. O Moro sofreu busca e apreensão por causa do tamanho da fonte. Meu Deus, a gente tá morando na Coreia do Norte? Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Durante toda a nossa jornada pela pandemia, refutando e deixando muitos pandeminions bravos, sejam eles comunistas, liberais ou ancaps tontos que nunca estudaram ética de fato e pensam que sabem estatística porque compilaram resultados em tabelinha para professor em faculdade, tivemos várias oportunidades que ajudaram a expor para o afegão médio as atrocidades e fundamentação eugenista do lockdown, o ímpeto da criação de uma cidadania de segunda classe, bem tendência da moda alemã de 1939 a 45 pelo passaporte de picadinhas e da absoluta perseguição das pessoas que não estão dispostas a negociar em liberdade justificadas com parasitas. Desse escopo de oportunidades, podemos expor celebridades pró-lockdown que viveram normalmente durante tal período, políticos supostamente liberais que acham que a sua festa particular em propriedade privada deve ser fiscalizada nos parâmetros pandemínicos, outro liberal que acha que se você escolhe não ser picado, deve ser preso e isolado da sociedade, comunistas e socialistas de iPhone que, em narrativa, praticam um ceticismo absoluto contra empresas privadas, mas que por conta da suposta ânsia por picadinhas, empinaram um bumbum com celulite para os maiores conglomerados capitalistas selvagens, que são recorde em pagamento de indenizações por má práticas ou negligência em pesquisas, médicos de uma suposta direita que teimam, por algum motivo estranho, em discutir assuntos da pandemia por vias problemáticas que dão espaço para ataques pandemínicos, e prolongação de tal embate, provavelmente por conta de que a pandemia também os deixou famosos. Enfim, inúmeras situações que são extremamente positivas para nós, que amamos falar e expor o mal inerente de 100% da classe política ou daqueles que anseiam uma posição, que segundo Oppenheimer, equiparava o ato político literalmente com o roubo. No vídeo de hoje, quero justamente trazer de volta uma das figurinhas que mais defendeu o lockdown e que, segundo ele, estava tudo muito bem e bom, prender senhorinha fazendo fotossíntese na praça e colher tentando fritar no sol da praia para ficar com Marquinhos e fazer inveja nas amigas, o ilustríssimo e impressionantemente inepto em articulação política, Sérgio Moro. Sérgio Moro ganhou notoriedade quando foi um dos juízes da Lava Jato, uma das maiores operações contra a corrupção no mundo, que ao menos serviu para expor até mesmo para aquele mais adormecido que dentro do Estado habitam apenas pessoas interessadas em encher os seus próprios bolsos. Eventualmente, virou ministro do Bonoro, em que neste momento começou a desapontar o coração apaixonado do gado conservador médio, que sentiu na pele o que é depositar suas esperanças em um político. O ministro, durante a pandemia, foi implacável na sua defesa da lei errada do Estado, que, segundo ele, mesmo que ela justifique absurdidades, se passou pelo processo descrito no juridiquês, o que foi derivado está justificado como correto. Como já comentamos inúmeras vezes no canal, a lei do Estado não é sustentada por uma estrutura verdadeiramente filosófica, que implica em elementos externos à vontade e opinião relativista humana, gerando uma série de problemas antes, durante e após do processo derivativo de normas, carregando os contaminantes de uma fundamentação não axiomática ou a priorística em todo este processo, traduzindo uma natureza utilitarista, em que dependendo da época, vontade popular ou política e capacidade de articulação da elite, leis absurdas como escravidão podem ser justificadas. Não se enganem, se você apoia a lei do Estado, saiba que indiretamente apoia qualquer tipo de ação criminosa, pois a fundamentação de lei que defende permite a legalização de literalmente qualquer coisa. Em contrapartida, o libertarianismo, por exemplo, ancora sua jurisprudência na lei de propriedade, derivada logicamente de axiomas filosoficamente demonstráveis em um processo que independe de achismo, muito semelhante a uma adição na matemática, por exemplo. Deixarei na descrição um vídeo que demonstra a completa derivação da lei de propriedade.
Mas voltando ao assunto, Sérgio Moro, durante o período da pandemia, se mostrou nada mais do que um mero político escravo da lei estatal, que não consegue enxergar além da autoridade falsa do Estado a presença de certo e errado, sendo um forte apoiador de lockdown e qualquer outra atrocidade que fosse tecnicamente aprovada juridicamente. E por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Entretanto, recentemente, por ironia do destino, Moro sofreu uma busca e apreensão por motivos no mínimo estranhos, onde o TRE bateu na porta da sua mansão paga com dinheiro de imposto, com a justificativa que a fonte da letra da sua propaganda para senador estava fora de um limite em relação a outros candidatos. E aproveitando a viagem, coincidentemente, ainda foi usado no turno do TRE uma carta mágica que adicionou ainda a necessidade de Moro remover uma série de vídeos do seu canal que criticavam Lula. Esse processo contra Moro foi carregado pela Federação Brasil da Esperança, formado por PT, PCdoB e PV do Paraná. O candidato a senador se expressou demonstrando claro desconforto com sua situação no seu Twitter. E eu ia tentar ler imitando a voz dele para ganho cômico, porém, como ficou parecendo um gato agonizando, eu preferi não. Mas a declaração dele segue assim: hoje o PT mostrou a democracia que pretende instaurar no país, promovendo uma diligência abusiva em minha residência e sensacionalismo na divulgação da matéria. O crime? Imprimir santinhos com letras de nomes dos suplentes supostamente menores do que o devido. Nada comparável aos bilhões de reais roubados durante os governos do PT e do Lula. Não me intimidarão, mas repudio a tentativa grotesca de me difamar e de intimidar minha família. Toda essa situação provavelmente será a melhor demonstração do perigo de se alimentar a quimera do Estado com qualquer tipo de poder, onde, segundo vários autores da escola austríaca, a natureza do Estado se dá de tal forma que existe um incentivo econômico não apenas para prosperar do ato político, mas também que o tamanho do Estado sempre aumente. Ora, pensem comigo, qual o incentivo econômico de uma empresa que conseguiu se aliar a uma gangue que controla uma dada região? Economicamente falando, o primeiro passo seria estabelecer a necessidade para a gangue inibir a concorrência impondo maiores dificuldades de empreendimento, elevando o custo de entrada para competir no mercado em tal setor, eventualmente evoluindo para uma ameaça e, em última instância, ataque direto ao concorrente. O maior interesse de uma empresa estabelecida é arrumar formas de inibir a concorrência, pois assim ela não precisa responder a incentivos mercadológicos genuínos por conta que a competição para de existir, destruindo outras possíveis opções para o consumidor, onde quando existe apenas uma ordem de produto, a empresa aliada ao monopólio da força não precisa gastar recursos com inovação, propaganda e melhorar a qualidade geral do seu produto e atendimento, permitindo ela ficar confortável em uma dinâmica mutualista e parasitária, respectivamente com o Estado e o consumidor. Essa mesma tendência por incentivos econômicos aparece também dentro do próprio Estado, onde é interessante para o político permanecer em cargos estratégicos não apenas com a finalidade de se obter um alto salário, mas também para passar a mão em um pote de ouro no fim do arco-íris da Receita Federal, com recursos roubados da população, sem contar as inúmeras outras maneiras possíveis de se capitalizar financeiramente tal dinâmica. Ainda conforme o tempo passa, e tais figuras garantem os seus objetivos materialistas, tais regalias e status poluem a própria percepção já perturbada de políticos da realidade, em que esses começam a acreditar e se comportar como se fossem uma espécie qualitativamente superior à pessoa comum, onde a justiça é mais justa e certa com eles. Para sanar tais novas necessidades, é necessário estabelecer cada vez mais níveis ditatoriais da formulação estatal, pois conforme se aumenta impostos ou medidas de controle direto da população, maior a chance de pelo menos parte da população iniciar um processo de se expressar sua indignação. Porém, como tais políticos possuem o entendimento de que são ontologicamente superiores, não assumem possibilidade de críticas, desenvolvendo ainda mais o Estado para silenciar tais camadas da população, isso também com a finalidade de proteger os mais variados esquemas que sustentam suas vidas luxuosas. O ex-juiz Sérgio Moro fazia parte desse sistema,
o defendia com toda a veemência possível e o chamava de justo. Porém agora, como se tornou não apenas um player fora da esfera do status quo estabelecido pelos políticos já em poder, mas também perdeu talvez a única proteção mais eficiente contra esse tipo de adversário, a massiva popularidade com o cidadão comum que representa a maioria da população, sofre agora na mão do moedor de carne estatal que um dia defendeu com unhas e dentes, que contribuiu para o alimentar dessa fera, onde finalmente ela com sua fome insaciável se volta contra a peça do próprio Estado, em uma atitude canibalista para consumi-lo, criatura que cresceu e desenvolveu com a própria ajuda de Moro, que concordava com ela enquanto ela devorava outras pessoas. O Sérgio Moro está sentindo na pele o peso do sistema que ele mesmo defende. Uma boa passagem que representa tal dinâmica é o texto de um teólogo alemão chamado Martin Niemöller. Um dia, vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como eu não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como eu não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram, pois já não havia mais ninguém para reclamar. Se a reflexão trouxe algo de positivo, deixem seu like, compartilhem os vídeos do canal e comentem bastante para ajudar no engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.